Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos documentos sobre o momento atual do Grêmio e eles pintam um quadro assim fascinante. A grande questão que fica em todas as fontes é uma que, bom, todo clube enfrenta, mas aqui parece estar num ponto crítico, sabe? Como é que se equilibra a ambição de brigar por títulos com as duras limitações financeiras? Especialmente logo depois de um período de muito investimento. Exato. E para entender isso, os materiais que a gente tem aqui mostram duas vertentes principais. De um lado, tem toda uma estratégia tática, uma aposta grande nos jogadores que já estão lá, e do outro, a realidade financeira nua e crua, que dita e que limita, né, os próximos passos. É o clássico embate entre o planejamento e a realidade do caixa. Certo, vamos desvendar isso então. O primeiro ponto que me chamou muita atenção é que, mesmo depois de um resultado ruim contra o São Paulo, a direção não parece estar em pânico. A decisão, segundo as fontes, é manter o plano original. Uhum. A grande aposta para a melhora do time está nas estreias de dois jogadores. Sim, a expectativa está toda voltada para o Leonel Pérez e para o Nardoni. A estreia deles está prevista para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 25 de fevereiro. E o interessante é que a chegada deles não é vista só como um reforço numérico, sabe? É a peça-chave para uma reorganização tática. E é aqui que fica interessante mesmo. As fontes detalham exatamente como essa reorganização poderia funcionar. Com a entrada desses dois no meio-campo, a formação do time mudaria. Bom, mudaria bastante. Precisamente. A entrada do Pérez e do Nardoni permitiria que o Noriega, por exemplo, voltasse a ser uma opção lá para a defesa. Ah, entendi. Ele que estava jogando um pouco improvisado ali no meio, né? Exato. Então o meio-campo se consolidaria com o Leonel Pérez, o Arthur e o Nardoni. E isso, por sua vez, liberaria um trio de ataque com o TT, Carlos Vinícius e Amuso. Nossa! Ou seja, a esperança não está só em dois nomes novos. Está na reconfiguração que eles permitem em toda a estrutura da equipe. Ok, então o plano para o time que já está lá tá claro. Mas as fontes também dizem que o clube ainda busca reforços. Especificamente um lateral direito e um meia. Só que existe um obstáculo enorme, certo? E o que é fascinante aqui é o choque direto entre a necessidade técnica e a capacidade financeira do clube. Os documentos usam termos bem diretos, tipo enorme dificuldade financeira. Uau! E a causa principal para isso é o alto investimento já realizado no início deste ano. Em outras palavras, o orçamento para contratações, bom, para agora parece que se esgotou. Então, o que isso tudo significa para a busca por esses novos jogadores? O clube simplesmente desiste? Não exatamente. O que muda é a estratégia de abordagem ao mercado. As fontes indicam que o clube agora está restrito a negócios de ocasião. E o que seria um negócio de ocasião na prática? Quer dizer que uma nova contratação só vai acontecer se surgir uma oportunidade muito excepcional que não exija um grande desembolso financeiro imediato. É uma postura muito mais reativa do que proativa. Ou seja, o clube não pode mais ir atrás do jogador que ele quer, do jogador que o técnico pediu, precisa esperar que um bom negócio apareça quase que por acaso. É isso. E se essa oportunidade não aparecer, os documentos são claros sobre o plano B, esperar a janela de transferências da metade do ano. Só lá para fazer uma movimentação financeira mais significativa. O momento agora é de austeridade. É uma consequência direta dos gastos que já foram feitos. Então, se a gente conectar todos os pontos, temos um cenário de duas faces. De um lado, um otimismo tático, com toda a esperança de evolução do time depositada na integração do Pérez e do Nardoni. E do outro, uma realidade financeira que impõe um freio em qualquer novo investimento de impacto. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um clube numa fase muito específica do seu planejamento do ano. A primeira fase foi o grande investimento. Já foi. Agora, eles estão na segunda fase: integração, observação e contenção de despesas. Entendi. A terceira fase, que seria uma nova rodada de contratações, está a meses de distância. Isso quer dizer que o sucesso de toda a primeira metade da temporada depende quase que exclusivamente do retorno que os jogadores já contratados vão entregar. Nossa, isso levanta uma questão importante, né?
que os documentos permitem a gente inferir qual o tamanho da pressão que essa situação toda coloca sobre os ombros do Pérez e do Nardoni. Exatamente. Toda a estratégia de curto prazo do clube, tanto tática quanto financeira, parece depender do sucesso imediato deles. É uma responsabilidade imensa. Com certeza. Eles não chegam para compor o elenco, eles chegam para ser a solução. Resumindo o que a gente viu nesses materiais, o momento do Grêmio é definido por uma tensão. A tensão entre a esperança de uma evolução tática interna e a realidade de um cofre que limita as ações no mercado. Uhum. A direção é clara: apostar no que se tem e aguardar, seja por uma oportunidade de baixo custo, seja pela próxima janela de transferências. E para finalizar, fica uma reflexão que vai um pouco além do que está escrito, mas que todo esse contexto nos força a fazer. Qual seria? Qual o efeito que essa estratégia de esperar para ver pode ter no moral do elenco e da torcida? Principalmente se os resultados que eles esperam com as estreias não vierem tão rápido, né? Pois é. Cria-se um ambiente de risco calculado, onde a margem para erro é muito pequena. Porque não há um plano B imediato na forma de novos reforços. É um teste de fogo.